Olá a todos, bem-vindos a mais uma live da série Conversando na Janela. Hoje a gente está aqui com um convidado super especial para falar sobre um assunto que não está dentro do meu tema exatamente. A gente não vai falar sobre surdez hoje, mas a gente vai falar sobre voluntariado, sobre mudar a vida das pessoas. A gente vai falar sobre até sobre a população de rua, né, que tem situação de rua. Eu tenho que me acostumar com esse novo termo. Para quem não me conhece, eu sou a Lac Lobato, eu sou autora do blog Desculpe Não Ouvir. Eu sou usuária de implante coclear, que eu perdi a audição aos 9 anos de idade. E eu voltei a ouvir graças a uma tecnologia chamada implante coclear. E eu tenho o prazer de compartilhar com as pessoas histórias que transformam vidas. Porque a minha história foi uma história que transformou a vida de muita gente. Mas eu falo de um assunto muito específico, que é a surdez. E o Júlio, ele está aqui para falar sobre transformar a vida das pessoas, de todos os tipos de pessoas, né? Júlio, eu vou pedir para você se apresentar para a gente, porque eu acho que a melhor forma de apresentar uma pessoa é permitir que ela mesma fale dela. Então, por favor, se apresente para nós. Boa noite, Laca. Boa noite, todo mundo. Sou o Júlio. E... O Júlio falou um pouquinho em Libras com a gente, né? Você sabe um pouquinho de Libras, Júlio? Eu tô me preparando, sabe? Eu tenho refletido muito a respeito desse assunto, sabe, Laca? Legal. A gente pode falar disso também. Mas, primeiro, se apresenta. A gente quer conhecer você. Bom, eu sou o Júlio. Sou Júlio Rita, né? Nas redes sociais, @Júlio Rita. Sou um cozinheiro, né? Cozinheiro de paixão, de profissão e de formação. Hoje eu me intitulo como um facilitador, né? Eu decidi no ano de 2015 mudar meu estilo de vida e buscar fazer algo que gerasse impacto no meu coração, assim, buscando em primeiro lugar aquilo que me trazia prazer de verdade, né? Porque quando a gente trabalha com gastronomia, acho que todo sonho de todo cozinheiro, né? Que a profissão é cozinheiro, chefe de cozinha é um cargo, né? Eu acho que todo cozinheiro, ele tem por ambição participar de um reality show, ter o seu próprio restaurante, né? Ser reconhecido, quiçá trabalhar num restaurante estrelado, né? Quem sabe uma estrela Michelin. E eu percebi que tudo isso era possível, né? Quando eu fui convidado para participar de um reality show, quando eu consegui montar o meu primeiro restaurante, só que alguma coisa falava mais alto. Eu sentia no meu coração que a gente cozinha, mas qual é o verdadeiro significado, qual é o verdadeiro sentido de cozinhar, né? Para que cozinhar? E as maiores lembranças, as melhores memórias que eu tenho em relação à minha família sempre foram no entorno de uma mesa, né? No café da manhã, no almoço, no jantar, e as festas de aniversário com as comidas que tinham. E eu percebi que aquilo estava se perdendo muito no meu trabalho, que eu ficava muito preso dentro de uma cozinha. E muitas vezes, até quando eu era proprietário dos restaurantes, eu sempre fiz questão de trabalhar dentro da cozinha. E só que eu não estava mais tendo aquele retorno de olhar, de sentar com a pessoa, olhar no olho dela e perguntar: e aí, tá gostoso? Sabe? Quando alguém come uma comida tua e fala assim: isso aqui tá uma delícia. Daí tu fala: isso vale mais do que dinheiro, sabe? Então, eu percebi que isso estava se perdendo no caminho, né, na trajetória da minha profissão. E quando eu fui convidado para participar de um reality show, eu achei que era a hora de realmente fazer alguma coisa que tivesse algum impacto positivo na minha vida, que realmente fosse marcar a minha vida. Porque eu já trabalhava com trabalhos filantrópicos sei lá, eu venho de um berço de filantropia, os meus pais me ensinaram isso, né? Mas eu já vinha há algum tempo fazendo trabalhos, mas nada direto ligado à gastronomia, que era a minha paixão. E quando tu sabe que quando tu começa a entender que a fome é um produto,
que com um quarto da comida que vai para o lixo a gente conseguiria acabar com a fome do planeta, por exemplo. E quando tem um país, né, uma cidade como Porto Alegre, que agora, né, foi sancionada uma lei que permite a distribuição das sobras dos restaurantes, mas naquele tempo não tinha isso, não existia isso. Depois de tomar algumas multas no meu restaurante, assim, por doar comida para quem sentia fome, eu resolvi fazer uma ação. E foi quando eu comecei a resgatar o meu eu, a minha essência. E quando tu entra num trabalho desse, se isso realmente faz parte da tua vida, da tua essência, tu não consegue voltar atrás. E aí, quando tu começa a enxergar no olhar de uma pessoa a satisfação dela, de ela entender que aquele alimento foi feito com carinho para ela, que ela não está comendo uma sobra de comida, porque desde o início essa foi a ideia do Cozinheiros do Bem, de não doar o que todo mundo doa. E não que seja ruim doar sopa, mas quando eu preparei o primeiro prato da primeira ação do Cozinheiros do Bem foi um arroz carreteiro, preparado com costela desossada, com azeitezinho de oliva, com pimentinha tabasco. Eu comprei os ingredientes que eu gostava de comer para preparar para a galera das ruas. E quando eu vi que era possível, que outras pessoas começaram a entender que era possível e começaram a entender e gostar da ideia, né, da filosofia do Ubuntu, da palavra de origem africana, Ubuntu, que é a filosofia que nós seguimos, que significa sou quem sou porque somos todos nós. A gente, quando fala sou o que sou porque somos todos nós, a gente tem que, então, se tu pensa dessa maneira, para aí. Por que eu vou comer picanha e ele vai comer sopa? Por que eu vou comer panqueca, que a gente gosta, e eles vão comer sopa? E aí a gente foi começando a trabalhar aos pouquinhos até o dia que a gente conseguiu servir um churrasco gigantesco de mais de 1 tonelada de churrasco embaixo de um viaduto, quando a gente conseguiu fazer 3.000 panquecas embaixo de um viaduto, quando a gente começou a realizar os nossos sonhos de distribuir, por exemplo, levar um forno e fornear pizza napolitana, porque a pizza gostosa, a pizza da moda é a pizza napolitana. E aí uns amigos meus compraram a ideia de, vamos levar o forno para baixo do viaduto e fazer pizza napolitana para a galera. E nessas ações temáticas, com esse carinho, a gente fez de feijoada a um ovo frito. Poxa, um ovo frito. Vai morar na rua para saber quanto tempo tu vai ficar sem comer um ovo frito. Algo tão simples. E esse é o grande barato dos Cozinheiros do Bem, porque desde o início eu perguntava para as pessoas, cara, o que tem vontade de comer? E um a um a gente foi realizando sonhos de cozinhar para a galera o que eles sentiam vontade de comer. Nessa pegada, a gente distribuiu mais de 1 milhão de pratos de comida desde setembro de 2015. E o Cozinheiros do Bem hoje é o coletivo independente que mais ajuda pessoas em situação de rua no Brasil. E são números grandes, são vitórias para a gente, mas a gente sempre bate no martelo dizendo que a felicidade nossa vai ser o dia que o nosso trabalho não for mais necessário. O dia que a gente chegar embaixo de um viaduto e não tiver uma pessoa com fome. Esse dia, sim, a gente vai comemorar. Mas até lá a gente se orgulha de onde tem uma ação dos Cozinheiros do Bem, nenhum ser humano precisa meter a mão dentro de uma lata de lixo para comer. E essa é a nossa vitória. E foi assim que veio todo o resgate daquele Júlio cozinheiro, daquele Júlio que com 10 anos de idade vendia pastel, depois foi fazer bombom para vender nas ruas, sabe? Filho de mãe escritora, jornalista e doceira, sabe? Então, eu acho que toda essa... Cara, é uma construção muito, muito bacana e muito digna e muito gratificante por ser de berço, por ter nascido num berço. Tudo que existe no Cozinheiros do Bem hoje, eu posso dizer que eu agradeço a Dona Vera, minha mãe. Inclusive, quando eu perdi a minha mãe há 4 anos atrás, ela faleceu na quinta-feira, no sábado eu estava embaixo do viaduto fazendo comida, porque eu tenho certeza que ela gostaria que eu estivesse lá preparando comida. Então, nessa onda, quando tu traz isso nessa essência, pessoas legais como essa proposta vão se aproximando. E hoje o Cozinheiros do Bem conta com mais de 300 voluntários, com um conselho de 16 pessoas fantásticas, com pessoas de todos os estilos, de todas as idades e de todas as religiões, independente de ligação política ou religiosa, cada um
é igual dentro do Cozinheiros do Bem, e nós nos orgulhamos disso, sabe? Uma das cenas mais lindas que eu vi no projeto até hoje foi uma freira passando um prato de comida para uma mãe de santo, que passou um prato de comida para um espírita, que passou o prato de comida para um ateu e entregou para quem estava com fome. E essa é a pegada dos Cozinheiros do Bem, isso é o Ubuntu. Eu acho que, resumindo, o Júlio é tudo isso, ou só isso. Juro, eu quero conhecer você, assim, não é nem pedaço que eu quero conhecer, é porque quando você fala assim, eu cresci em volta de uma mesa, minha mãe era doceira, a gente percebe que você é gaúcho, né? O seu sotaque, assim, bem coisa de gaúcho. Eu tenho uma avó gaúcha, e a minha mãe sempre conta que a família do Sul realmente se reunia em volta de uma mesa. O gaúcho tem muito essa coisa, essa pegada de compartilhar a refeição, uma refeição abundante. Você acha que o fato de você ter essa raiz de compartilhar comida foi importante para você chegar onde você chegou? Você acha que, como você falou, mas você acha que isso mexeu em você, esse compartilhar? Porque não é só o que a sua mãe passou para você, mas o que você vivenciou na sua infância, né? Com certeza. Na verdade, eu não sou gaúcho. Eu nasci em Curitiba. Com 10 anos. Com 10 anos de idade, eu fui morar em São Gabriel, no interior do Rio Grande do Sul. Meu pai era de Bagé e a minha mãe curitibana. Minha mãe de descendência italiana, né, da Calábria, Cortese. Então, era daquela família que unia, que tinha muita gente no entorno da mesa, sempre casa cheia, gritaria, conversa. Eu acho que é isso que me trouxe esse falar, e fala com a mão, e berra. E o lance de gostar de receber com um alimento que é muito gaúcho, né? Que era o que meu pai gostava de fazer, churrasco para os amigos, né? Aquele negócio de servir bem, e do italiano dessa mistura de servir comida, e comida, bastante comida, sempre, nunca faltava comida. E só que o primeiro amigo que eu tive, quando eu tinha 5 anos de idade, era o João Paulo. Eu não esqueço dele até hoje. Eu morava em Curitiba, num bairro nobre, né, no Batel, e o guardador de carros, eu morava no edifício Sbravati, que fica bem no centro da pracinha do Batel, no Batel, e o guardador de carros que cuidava dos carros na rua era o João Paulo, que era um garoto que tinha 8 anos, quando eu tinha 5, se tornou meu melhor amigo. E minha mãe sempre dizia assim, se tu tem uma bala, tu divide com o João Paulo. Quando estava saindo de casa, aquele negócio, faz um sanduíche, faz um pro João Paulo. Leva alguma coisa pro João Paulo. Desde pequenininho, com 5 anos, eu ia carregando aquele sanduichinho meu e do João Paulo. E o João Paulo dormia na nossa casa, o João Paulo comia na nossa casa, o João Paulo ganhava as roupas, vivia super bem. Até que um dia, quando eu tinha 8 anos de idade, o João Paulo já tinha 13, mais ou menos, e o João Paulo foi morto. E o João Paulo foi morto por uma confusão que não era com ele. E eu acho que isso, desde cedo, poucas vezes eu falei sobre isso. Para poucas pessoas eu já falei sobre isso. Mas quando está o meu sobrinho aqui em casa, o Biante, que é testemunha dessa história, porque é muito forte, sabe? Eu acho que desde muito cedo eu tive aquela sede, sabe? E sempre é gostoso, né? Porque eu acho que tudo que é legal na vida, o grande barato é compartilhar, né? Tipo, a gente vai sentar, vai tomar uma cerveja sozinho. Não vai tomar uma cerveja sozinho, vai tomar uma cerveja com alguém que é mais divertido, sabe? Vai assistir um filme com alguém que é mais divertido, sabe? Que graça teria assistir uma série no Netflix se a gente não tivesse uma rede social para comentar, né? Que é isso que geralmente as pessoas fazem. Então, por que não comer e comer com quem não tem o que comer? Porque a gente sabe que os números da fome são gritantes. Eu vivo em Porto Alegre atualmente. Porto Alegre é uma cidade com, hoje, 7 mil pessoas em situação de rua. Proporcionalmente aos números de São Paulo, Porto Alegre tem 70% mais moradores de rua do que São Paulo em proporção habitacional. Então, e para essas 7 mil pessoas que nós temos em Porto Alegre, nós temos 600, aliás, diminuíram, eram 600 vagas em albergues, 400 hoje em albergue, durante a pandemia.
Cozinheiros do Bem, tem muita gente que descobriu Cozinheiros do Bem agora na pandemia, porque as pessoas começaram a falar sobre filantropia, sobre caridade, mas o Cozinheiros do Bem atua já há 5 anos, a gente faz comida desde sempre, né? Não foi a pandemia que nos levou para as ruas. Aliás, a pandemia nos obrigou a nos mantermos nas ruas, porque a gente segue fazendo ações durante a pandemia, colocando em risco as nossas vidas, como os profissionais da saúde, né? Então, assim, porque é necessário, porque se os Cozinheiros do Bem não estiver lá, as pessoas não vão estar, o poder público não vai estar. Quando a OMS fez a recomendação que as pessoas lavassem as suas mãos, no início da pandemia, a gente foi lá e comprou pias para instalar nas ruas, sabe? Pias portáteis, e a gente teve problemas com uma prefeitura de Porto Alegre que não queria que instalassem as pias, alegando que essas pias aumentariam a aglomeração de pessoas nas ruas. Não seriam as 400 vagas de albergue para 7 mil pessoas, seriam as pias do Cozinheiros do Bem. Então, quando a gente começa a bater de frente com uma realidade social, com uma realidade política de pessoas que não se importam com a população de rua, porque morador de rua não vota. Morador de rua não vota. Poucos votam. Mas eles são pessoas como nós. E essas pessoas sentem fome. E todos os anos em Porto Alegre, em Florianópolis, em Curitiba, em São Paulo, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, em todas as capitais do Brasil, pessoas morrem de fome. No Rio Grande do Sul ainda tem o plus que as pessoas morrem de frio. Deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa eu te perguntar Diga. uma coisa. Eu acho que a maior dificuldade que o brasileiro tem em relação a compreender a situação das pessoas de rua é porque a gente não entende muito bem como que aquelas pessoas foram parar ali. Você conversou com elas, você sabe explicar por que algumas pessoas vão parar em situação de rua? Com certeza. Se eu te contar que 70%, isso é um dado da NUV, SPM e Universidade da Rua, da URGS, da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, tá? De 2018. 70% das pessoas que vivem nas ruas foram morar nas ruas por algum tipo de desilusão afetiva amorosa. Ou seja, filho que apanhava de pai, bêbado, esposa que apanhava de marido bêbado, homem que chegou em casa e brigou com a mulher e saiu, alguém que descobriu a traição de alguém e foi para a rua. Tá? 70%. 20% desemprego e falta de renda. 5% drogadição. 5%. As pessoas falam morador de rua é vagabundo, bêbado e drogado. 5%. Claro, essa é a causa de ir para as ruas. O número cresce depois que elas vão para as ruas. Porque seria fácil eu falar aqui que não deveria ter droga na rua, mas vai dormir embaixo de um viaduto, dividindo o teu travesseiro com um rato, com uma barata, no frio, no inverno, sem roupa, na chuva. E vai ver se tu prefere um prato de comida ou uma garrafa de cachaça que vai te esquentar. Um prato de comida custa em média R$10, uma garrafa de cachaça custa 2. É fugir da realidade e ainda não sentir frio. É muito fácil a gente apontar o dedo, mas sentar na nossa casa, tomar um uísque, tomar uma cerveja, beber um bom vinho e dizer que o morador de rua não pode beber. É muito fácil a gente se dopar de Rivotril, de Ritalina, de todos os tipos de remédio e não querer que o morador de rua que está completamente desesperado não fume uma pedra de crack. A realidade social não é o contexto que é explicado para a maioria da população através da grande mídia. Porque precisa existir. Se você fizer errado, você vai ficar daquele jeito ali, meu filho. Se você não trabalhar, não estudar e não seguir uma linha do gado, você vai virar daquele jeito lá, minha filha. Então, é muito fácil pegar e manter essa sociedade na rua sofrendo para poder ter no que se espelhar. Precisa. A máquina funciona assim. Então, é muito difícil a gente falar sobre realidade das ruas e não quebrar esses paradigmas, não quebrar esse conceito que está encrostado na sociedade de dizer que morador de rua é bêbado, que morador de rua não quer ir dormir num abrigo, como disse a nossa querida
primeira-dama do Estado de São Paulo, e sua nobre colega socialite, né, Val Marchiori e Bia Dória, né? Eu fico embasbacado. E aí depois as pessoas vão lá para a televisão, como o marido dela, como governador, nosso querido João Dória, e vai para a TV dizendo que tiraram o áudio do contexto, ou ela simplesmente vai pedir desculpa. E está tudo certo. Não está tudo certo. Não está tudo certo. Não pode estar tudo certo. Essas pessoas deveriam pagar multas milionárias. Falou besteira, corta o Louis Vuitton dela. Falou bobagem, corta o Porsche da outra. Entendeu? E começa a tirar, porque essa gente não se abala se um filho tem um câncer. Essa gente não se abala com uma morte de um parente. A gente já viu isso. Essas pessoas se abalam quando mexem na estrutura da riqueza delas. E, infelizmente, é isso que existe hoje no nosso país. Pessoas com poder de fala. Existia aquele ditado: no futuro todo mundo vai ter 15 minutos de fama. 15 minutos de fama para um bando de beócio, sabe? Então, o que está carente hoje na nossa sociedade? Bons exemplos. As pessoas dizem assim: tu não pode doar um prato de comida para alguém e aparecer e tirar foto. Parceiro, se eu não tivesse feito isso, Cozinheiros do Bem não seria o coletivo com maior força no Brasil, entendeu? Por quê? Porque as pessoas estão carentes de boas notícias, que é o que deveria ser normal. Eu não estou aqui para ganhar aplauso, eu estou aqui para fazer a minha parte. E eu sempre disse, não precisa ser um santo para fazer o bem, precisa ter uma consciência de espírito coletivo, sabe? Eu sou um cara roqueiro, rock and roll, eu fumo, sabe? Não gosto de escutar um monte de estilo musical, sou chato, acordo e não como, tomo café direto, tenho vários problemas, vários defeitos. Mas uma coisa que eu tenho é caráter, hombridade, honra. Então, esses valores são o que estão faltando para essas pessoas que hoje manipulam a nossa mídia, que falam abertamente e tem milhões de seguidores que correm atrás delas e que vão só gritando papá, 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 papá. Não estou falando da Anitta, mas eu estou falando, eu sou muito fã da Anitta, muito fã mesmo, mas eu estou falando que hoje em dia qualquer coisa qualquer pessoa dentro da mídia jogue, as pessoas vão abraçar. Quem sabe debater e falar sobre assuntos como as tuas lives, sabe, que eu acho mega interessantes. Eu acho que está faltando espaço para pessoas como você, Laca. Obrigada. Sabe o que eu acho? Que falta, uma coisa que você citou aí, eu concordo, que falta um pouco de consciência de coletivo, pelo menos aqui no Brasil. Parece que a gente está numa febre, que as pessoas não estão conseguindo pensar no coletivo. A gente percebe, quando a gente percebe gente que não quer usar máscara durante uma pandemia, a gente percebe quando pessoas fazem aglomerações, como aconteceu no Rio de Janeiro recentemente. Porque o problema não é abrir o comércio pode abrir, já que as pessoas têm que ter bom senso de não se aglomerar, de ir de máscara e se prevenir para que não aumente o número de casos, mas as pessoas pensam que não, elas são vulneráveis e os outros que pegarem o problema delas, porque elas não são responsáveis pelos outros. A gente está vivendo uma fase muito egoísta, muito egocêntrica, né? Mas a gente segue em frente, porque se a gente desistir, aí não vai ter ninguém de verdade mesmo. Tanto nessa situação de máscara, como que vocês estão fazendo nesse momento em relação ao uso de máscara para poder fazer o trabalho de vocês? Bom, eu venho, isso dá um gancho total, parece que foi combinado essa entrevista, porque assim, ó, tá perguntando tudo que eu precisava falar. Mas de verdade, assim, Laca, eu te amo. Obrigadão por ter me convidado para falar aqui, porque eu acho que isso precisa ser dito. A gente ganhou, enquanto tem pessoas como essas senhoras que falaram esse bando de absurdos, esse monte de absurdos, temos outras pessoas como a Gisele Bündchen, que doou agora, pouco tempo atrás, com o seu fundo Luz Aliança, em parceria com a Brasil Foundation, né? Doaram para Cozinheiros do Bem R$75 mil. Desses R$75 mil, nós conseguimos comprar alimentos, produtos de higiene para a população de rua, com kits de fácil preparo, né, para os moradores de rua, com kits de sobrevivência e cestas básicas para as pessoas das comunidades carentes.
E na primeira compra que a gente fez, nós compramos 3.000 máscaras. 3.000. Nós já tínhamos distribuído até então mais de 15.000. Desde o início da pandemia, o Cozinheiros do Bem já distribuiu mais de 15.000 máscaras. Nós compramos agora 3.000. Ou seja, nas nossas ações, graças a uma parceria que a gente tem com a Fundação, com a UFSPA e com uma outra empresa chamada COD Barbershop, tá? QOD, nós recebemos doações também de álcool gel. Então, nas nossas ações, a gente mantém o espaçamento. Nós compramos um megafone. Um voluntário deu para a gente de presente um megafone para o Júlio gritar. Aí nós chegamos nas ações e a gente faz o espaçamento. Galera, distanciamento, dispersa, espaço. Todo mundo ganha máscaras e todo mundo recebe um vidro de álcool gel. Ou seja, nossas ações estão mais seguras do que tu entrar no supermercado para fazer as suas compras, sabe? E isso em todas as ações do Cozinheiros do Bem. Hoje eu lancei no canal do Instagram do Cozinheiros do Bem, no Instagram do Cozinheiros do Bem, no meu, do Júlio Rita, e no Facebook do Cozinheiros do Bem, no meu Júlio Rita, o primeiro vídeo da primeira ação que nós fizemos. Serão 7 ações em parceria com a Gisele Bündchen Brasil Foundation, né? Mas lojas Paquetá que doaram 2.500 pares de calçados para a gente na caixa. Laca, tu ia chorar. As crianças, a gente chegava na ação, puxava um tênis, assim, um Nike, um Puma, Adidas, Bull Terrier, só sapato de marca dentro da caixa e dávamos para as crianças que chegavam lá de pé descalço. Elas olhavam e não acreditavam. E olhavam e falavam assim, cara, isso aqui é falsificado, né? E eu, não, velho, é quente, pode pegar que é quente. E aí tu vê a alegria, sabe, de tu poder doar uma coisa que é legal de verdade, que eu gosto de ter nos meus pés. Eu quero que o moleque que tá lá no meio do nada também tenha, porque é horrível. Eu sei o que é passar na frente de uma loja, muitas vezes, e tu olhar para dentro e não ter grana para poder comprar um sapato, um tênis, sabe? Então é isso que o Cozinheiros do Bem acredita. Nós fechamos uma parceria com a Liana Tim, que é uma escritora que doou livros de contos e poesias. E dentro de cada cesta básica a gente colocou um livro, sabe? Isso é o Cozinheiros do Bem. Por isso nós somos diferentes. Diferentes buscando ser iguais, sabe? Essa é a diferença. Que dentro da diferença a gente busca ser igual. Eu acho que a principal diferença de vocês é que vocês não estão só levando comida, né? Vocês estão levando amor, vocês estão levando carinho. Eu acho que a alma ela também precisa desses alimentos, né? Não é só o corpo que precisa de uma batata, um vegetal e uma carne. A alma também precisa de alimentos, precisa de cuidados, uma roupa, um livro, um abraço. Vocês abraçam as pessoas de rua? Como é que é o contato que vocês têm com ele? Não no momento de pandemia, talvez tenha um distanciamento, mas em tempos normais, como que é o contato que vocês têm com as pessoas, além de se bobear, se bobear, a gente beija na boca, porque assim, ó, uma das coisas que eu mais amo no projeto, de verdade, eu não posso dizer, não posso afirmar que existiu Jesus Cristo, tá? Porque eu não posso vir aqui e falar, ó, existiu Jesus Cristo, mas se esse cara existiu, e se ele viveu o que diz que existia na Bíblia, eu sinto mais ou menos o que ele sente quando eu ando no centro de Porto Alegre. E eu não sou religioso, tá? Eu ando no centro de Porto Alegre e a galera vem e me abraça. Assim, ó. E aí, padrinho, sabe? Uma vez um cara veio me assaltar e o cara deixou de me assaltar porque me reconheceu. Eu juro pra ti. E assim, ó, são tantas histórias. Porto Alegre tem 7.000 pessoas em situação de rua. Eu não vou chegar aqui e falar pra ti lá que eu sei o nome de um por um. Mas, do meu embolamento, da galera que vive no centro de Porto Alegre, eu conheço o nome de 80%. A gente se trata pelo nome, porque a gente usa o alimento como uma ponte. O alimento é apenas a ponte. O alimento é a ponte para levar dignidade e carinho às pessoas. Respeito. A gente sabe que nessa geração, talvez na próxima, porque a minha filha já está tocando o projeto junto comigo, uma das minhas filhas. Mas nessa geração a gente sabe que, infelizmente, a gente não vai conseguir acabar com a fome. E é nisso que a gente acredita. Mas a gente vai tornar um pouco menos disparelho. Porque a gente luta, a gente não dorme, a gente vira noites trabalhando, tentando fazer parcerias com várias empresas. Nós temos o apoio de vários artistas,
sabe? Hoje o Cozinheiros do Bem tem uma corrente do bem com mais de 30 restaurantes parceiros, que a partir do delivery, quando tu liga para o delivery de um restaurante, reverte automaticamente num prato de comida para um morador de rua. Isso em 5 cidades. Então a gente está conseguindo expandir. O Cozinheiros do Bem já tem ação fixa em Porto Alegre e em Florianópolis. O nosso CNPJ, a nossa documentação da nossa ONG saiu recentemente. O próximo passo agora é expandir pelo resto do Brasil. Primeiro o Brasil, para a gente poder dar conta do nosso território. Mas já tem gente do Paraguai entrando em contato comigo desde o ano passado, querendo fazer uma ação em Assunção, sabe? Tem gente do Chile querendo fazer parceria. Tem uma ONG que está entrando em contato conosco agora há uns 6 meses já. A gente tem conversado muito, que é uma galera do projeto Ubuntu, que tem em Buenos Aires. Então, a gente está conversando com pessoas do mundo inteiro. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma galera da Colômbia, sabe? Eu acho que a sementinha está sendo plantada em diversos lugares. No Rio de Janeiro, nós instalamos as pias aqui, em Porto Alegre agora, teve ONG do Pará, que se inspirou no nosso trabalho e ligou e falou, cara, a gente fez um projeto aqui pensando em vocês. Eu acho que as redes sociais hoje nos aproximam dessa forma, e o meu sonho é, né, assim que passar a pandemia, desenhar um projeto. A gente está com um projeto de uma série, né, para Netflix, aí já está bem encaminhado, por isso eu posso falar, de viajar aos 27 estados do Brasil e desenhar o mapa da fome. Porque esse é o próximo passo, sabe? Viajar aos 27 estados, desenhar o mapa da fome e buscar parcerias com instituições privadas e ONGs para acabar com a fome. Porque se mexer direitinho, se cuidar direitinho, a gente acaba. Se tiver empenho da população e não ficar esperando um super-herói descer aqui na face da Terra, a gente acaba. Não precisa do poder público para isso. Precisa ter pessoas engajadas. Nós precisamos ter voz ativa dentro da política, precisamos. Mas o povo tem poder. E o povo tem poder para escolher quem coloca lá dentro, e o povo tem poder também para não precisar de quem está lá dentro para fazer nas ruas. E essa é a grande jogada. É não ficar esperando, não se tornar um ativista apenas de rede social, porque, como tu disse, é muito importante. Eu acho que precisa compartilhar nas redes, sabe? Eu acho que é necessário tudo isso. Mas, cara, levantar... Agora, na pandemia, é difícil. A gente até está tendo que recusar novos voluntários, porque a gente está com um grupo bem fechado. Mas se passar a pandemia, as pessoas vão poder se cadastrar no projeto. E quem não está em situação de risco, quem não tem nenhuma comorbidade, quem mora sozinho, parceiro, bota uma máscara. Quando for cozinhar para ti, prepara uma marmitinha um pouquinho a mais, sai na rua e entrega para alguém. Porque, cara, a situação já era difícil antes. Imagina agora, dando lockdown, como vai dar nas próximas semanas. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui que você falou. Eu tenho uma curiosidade. Eu não sei se eu sou ignorante nesse assunto, tá? Então me perdoa se eu falar alguma besteira. Eu vi que passou uma lei recentemente que permite que os restaurantes doem alimentos que já estão assim perto de vencer nas cidades sobras, né? E uma coisa que dizia antigamente que era proibido porque as sobras eles eram impróprios para o consumo. Isso mudou. Você acha que existe algum risco de você comer as sobras? Ou isso é uma paranoia das pessoas? E isso realmente ajuda? Qual é a sua opinião nessa questão das sobras de restaurantes? Eu tenho muita curiosidade. Na verdade, é uma pergunta bem pertinente e legal, porque assim, ó, o que é o certo, tá? As pessoas que estão em situação de rua, tá? Elas têm, muitas vezes, uma imunidade, né, que não vai de acordo. Muitas vezes o cara tá cansado, tá fraco, né? E aí tu pega uma sobra de comida de alguém que comeu, tu tira do prato dela e tu dá para alguém, tu pode estar tendo uma contaminação cruzada, tu pode levar essa pessoa a um risco de morte. Isso, se dá um problema com uma pessoa em situação de rua, quem vai pagar com certeza é o restaurante. E é por isso que existia essa lei, tá? Mas a gente não está falando de sobra do prato. A gente está falando de sobra de estoque. Por quê? Porque tem prazo de validade, porque os restaurantes, a maioria das vezes, não tem um controle de qualidade, não tem um controle de estoque, e acaba sobrando alimento. Então está próximo do vencimento, esse alimento deveria ser assim, vigilância sanitária cuidando, avaliando, analisando, alimento que está próximo do período e que não está quebrando o caixa, não está quebrando a contabilidade do restaurante, aquele alimento é sobra, é descarte. É como tu chegar numa feira
a famosa xepa das feiras. Chega no final do dia, numa feira, o hortifruti começa a diminuir o preço. Por quê? Porque aquele alimento não pode voltar para o sítio. Porque se ele voltar para o sítio, ele vai fora. Então, aquele alimento começa a ter um valor menor. Quando chega no fim da feira, a banana que está com um pedacinho estragadinho, que faz parte... Agora, depois eu vou te falar um dado. Mas essa banana que está com um pedaço estragadinho, corta ela e dá para quem está com fome. Entendeu? Destina para quem está com fome. E é esse trabalho que os restaurantes devem fazer, que foi sancionada a lei agora que permite essa doação, mas que também acaba permitindo que muita gente dê sobra que não presta. Esse é o grande cuidado e o respeito que o proprietário do restaurante tem que ter com a população de rua e com as pessoas que estão recebendo esse alimento, né? Mas eu creio que isso aí vai, no momento certo, vai servir de boa valia, né, para essas pessoas. Mas, quando tu pega um gráfico de que 60%, né, do que é produzido no Brasil chega nas casas. Desses 60% que chegam, sobram 40% que não chegam. Desses 40%, 70% dos 40% se perdem no trajeto do campo até a cidade. E 30% desses alimentos, desses 40%, se perdem na nossa geladeira, no nosso prato quando a gente serve a mais, quando a gente chega e compra mais do que quer e deixa na geladeira estragando, ou quando a gente chega com muita fome no restaurante, serve mais além da conta e não consegue comer e sobra aquilo ali. Então, eu costumo dizer que a fome precisa ser educada. E precisa ser educada para quem não sente fome. Precisa ser ensinada para quem não sente fome. É toda uma escala de um processo que tem que ter um desenvolvimento da cultura de entender que comida boa não é comida bonita, muitas vezes. Porque existem as frutas malquistas, o hortifruti malquisto, que às vezes uma banana não está bonita, está com a casca meio estragadinha, assim, as pessoas já descartam. Uma maçã que está machucadinha, que está amassada, descarta. Sabe? A gente vê hoje no supermercado as pessoas vendendo fruta descascada dentro de embalagem de plástico, sabe? Essa sequência dessa cadeia precisa mudar completamente. E quando a gente tiver essa noção de educação que deveria ser ensinada nas escolas, porque eu acho que deveria ter um estudo em cima do consumo do alimento desde a educação básica, desde o ensino fundamental, sabe? Para que as pessoas entendessem o valor do alimento. O alimento é a maior rede social. A comida é a maior rede social do mundo, já dizia Alexa Tala. Ela une 8 bilhões de pessoas no mundo. Tu pode ficar sem um advogado, pode ficar sem um médico, mas sem comida, sem um cozinheiro, tu não pode ficar nem um dia da tua vida. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu fiz uma live recentemente com um amigo que também é cozinheiro e ele falava muito de aproveitamento dos alimentos. Sem você falar da banana, ele falava muito de cozinhar a casca da banana, de cozinhar a casca do ovo, esse aproveitamento desses alimentos que a gente joga fora. Mas para a gente começar a consumir isso, porque é uma maneira da gente desperdiçar menos. Você tem alguma opinião a respeito dessa coisa do consumo? Porque a gente fala sobre a reeducação. O que você acha que as pessoas que não estão em situação de rua, mas a forma como a gente lida com comida do nosso dia a dia? Existe uma cozinheira, uma grande chefe de cozinha chamada Regina Tcheli, que ela faz parte, ela tem um projeto no Rio de Janeiro chamado Favela Orgânica. Essa mulher mudou a minha forma de enxergar o alimento, assim, quando eu comecei a conhecer a história dela. Eu já estudava muito sobre isso, né, desde o início, mas porque eu me lembro também, assim, outros fundamentos da minha mãe. Minha mãe, quando picava o temperinho, a salsa do tempero verde, para preparar o nosso prato favorito, que era a rabada ou o ossobuco, né, feito na panela de ferro para comer com polenta, ela falava: o talinho que sobra da salsinha, tu joga dentro da polenta para dar uma cor nela. Então, eu nasci também no meio disso, de não ter descarte. Minha mãe fazia, na década de 80, casca de banana frita, que eram chips deliciosos, um salgadinho. Então, daí, quando eu conheci a Regina Tcheli, que eu comecei a ver as receitas de brigadeiro, de casca de banana dela, sabe? Aquelas coisas que estavam mais na minha época, da minha pegada, assim, de jovem, de querer fazer larica. Vamos fazer um brigadeiro saudável. Então, vamos fazer um brigadeiro de casca de banana, sabe? E aí eu comecei a prestar atenção nas receitas e comecei a estudar sobre isso, sabe? Sobre o valor nutritivo dos alimentos. Comecei a pesquisar no que
no porquê que a carne de segunda tinha preço de carne de segunda e a carne de primeira tinha preço de carne de primeira, e por que não triturar desde o osso para fazer farinha, sabe? Então, assim, a gente começa a pesquisar e começa a ver que o universo da gastronomia é infinito, até tu chegar nas punks, nas plantas alimentícias não convencionais. Cara, se as pessoas trabalhassem a agricultura de uma forma organizada e o planejamento urbanístico das cidades também em parceria com a agricultura, as pessoas poderiam colher os seus alimentos nas árvores, nas calçadas, entende? Então, cara, é uma questão toda educacional, sabe? Eu sou mega a favor ano passado, eu fui jurando, retrasado, eu fui jurado de um concurso do Mesa Brasil, né, do SESC, que envolvia merendeiras de escolas municipais que criaram receitas no momento que tinha esgotado os estoques de merenda das escolas municipais, e elas começaram a se reinventar e trabalhar em cima disso para criar receitas, desenvolver receitas com alimentos que eram de descarte, que serviam de descarte, por exemplo, na Ceasa. Cara, isso é o que eu sonho para o futuro. Isso é o que eu acabei de falar, sabe? De pegar e inserir isso aí dentro das escolas para que as pessoas aprendam a comer. Começa por aí. Eu sou super a favor. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer é saber como que é a participação do Estado nesse trabalho que você faz. Eu pergunto isso porque é o seguinte, eu fiz uma live recentemente falando sobre educação inclusiva, e a gente estava falando aqui para nós que tem deficiência, para quem não me conhece, eu falei no começo da live que eu tenho deficiência auditiva, e por exemplo, a maior dificuldade que a gente enfrenta no governo é que por muito tempo a inclusão ela foi terceirizada. O que o governo fazia? Ele tinha uma verba, doava para as ONGs faziam os trabalhos. Na verdade, não eram nem ONGs, né? Eram associações. As associações faziam o trabalho. Então, o governo assumir o papel dele é muito complicado, porque a gente ainda tem uma mentalidade que o trabalho tem que ser feito por associações. Então, crianças com deficiência, elas não têm que estar na escola regular, porque aí o governo vai ter que fazer a parte dele. Ela tem que estar numa uma escola especial, separada, porque aí ele só manda o dinheiro para a ONG e a associação se vira. Eu queria saber como que é isso em relação à população de rua. Eu gostaria de saber qual é o papel do governo nisso, porque você fala de empresas, de cozinheiros, mas é o papel do governo. Bom, assim, apesar de não ter ligação política nem religiosa, nós dialogamos desde o início do Cozinheiros do Bem com o poder público, né? Tanto que hoje nós temos um diálogo, nós estamos em negociação com o governo do estado para uma sede. Há um ano a gente está negociando com o governo do estado um espaço de uma sede, porque o sonho do Cozinheiros do Bem também é criar uma escola de gastronomia para que a gente possa reinserir essas pessoas no mercado de trabalho e para que, por exemplo, elas possam desenvolver produtos. O cara vai lá e tem um horário da semana para ir na cozinha, laboratório do Cozinheiros do Bem, desenvolver um molho de tomate dele, e ele vende e ele começa a se manter a partir disso, né? A gente oferece toda uma estrutura com cursos, e aí esse cara pode começar a desenvolver o próprio negócio dele, trabalhando, recebendo para trabalhar. Esse é o nosso sonho, tá? Então, nisso a gente está tendo uma negociação com o governo do estado. Já dialoguei inúmeras vezes com o antigo prefeito, com o atual prefeito de Porto Alegre. Nós conversamos com todo mundo da Câmara de Vereadores, deputados que entram em contato, dialogar, nós dialogamos. Agora a pergunta, até hoje teve alguma parceria concreta com Cozinheiros do Bem? Nenhuma. Essa é a resposta. Até hoje, nenhum político, nenhum detentor do poder público colaborou de alguma maneira com Cozinheiros do Bem. Alguém atrapalhou o nosso projeto? Sim. Políticos já tentaram atrapalhar o nosso projeto. Políticos já processaram Cozinheiros do Bem. Por quê? Cozinheiros do Bem na figura do júri. Por quê? Porque a gente fala a verdade. E quando a gente começa a mostrar que é possível, tudo isso que eu falei desde o início da live até aqui, tem muita gente que se incomoda. Porque tem muita gente que segura o poder na mão e não quer soltar e não utiliza ele para lutar pelo povo, sabe? Eu carrego comigo, e não é brincadeira. Eu vou te mostrar um negócio. Esse cara aqui, ó, que tá tatuado aqui, o Toninho, foi o cara que comeu a Anitta do Cozinheiros do Bem. Ele comeu 7. Há 20 anos ele não comia.
Eu tatuei a fome nos meus dedos para eu nunca esquecer da fome da dor, mas da fome de lutar por essas pessoas. Eu tatuei no meu braço um menino indígena de uma aldeia daqui de Porto Alegre, chamada Aldeia Guarani Aracuã, e esse menino chutou a minha perna num dia que eu tirei uma folha de erva mate de uma mateira. E eu entendi que para eles aquilo era importante. Por que tirar uma folha de uma árvore? Eu tenho o povo tatuado no meu braço, no braço esquerdo, no braço do meu coração, onde eu tenho uma tarja de luto para o meu pai e onde eu tenho um pé de feijão tatuado aqui, que para mim é a base da alimentação. Onde eu carrego um alho na minha mão, porque eu carrego um alho, porque o alho é proteção e é sabor. Eu trago para a minha vida o que eu acho que as pessoas deveriam viver. E eu não estou brincando de fazer filantropia. Eu vivo por um legado, eu vivo por uma causa. O que vai ser importante lá no final da nossa vida? A gente deitar lá na hora da nossa passagem e falar assim, valeu a pena? O que eu fiz? O que eu fiz até aqui? Valeu a pena? E para mim, tudo que eu tenho feito até hoje, junto com um monte de louco que concorda com a minha loucura, para mim isso vale a pena. Eu deito todos os dias a minha cabeça no meu travesseiro e eu durmo. Quando eu consigo dormir, porque às vezes eu estou na correria, então eu chego tarde, acordo cedo. Mas quando eu deito para descansar, eu descanso. Porque eu sei que a maior herança eu estou passando para meus filhos, tendo os meus filhos ativos dentro das ações do Cozinheiros do Bem, sabe? Onde há 5 anos eu faço parte do Cozinheiros do Bem e eu nunca ganhei um centavo do projeto. Hoje a gente está organizando para que o projeto se mantenha e que o projeto possa dar rentabilidade para as pessoas que trabalham no projeto. Nós agora nos tornamos uma ONG, né? Uma organização social comunitária. Então a gente vai poder contratar pessoas para trabalhar. Mas até hoje foi entrega. De setembro de 2015, do dia 5 de setembro de 2015 até hoje, a minha condição social despencou. Mas pergunta para mim se eu me arrependi em algum dia da minha vida. Pergunta para as pessoas que convivem comigo ao meu redor se eu estou mentindo. Pergunta para as pessoas se eu estou aqui porque eu acho legal aparecer. Cara, eu criei o Cozinheiros do Bem quando eu estava aparecendo na televisão todos os dias no reality show. Sabe? Eu não fiz isso para aparecer. E se eu apareço, que bom. Porque as pessoas merecem colher os frutos. Então eu acredito que a sociedade está muito bagunçada e que o amor precisa prevalecer. Porque o Cozinheiros do Bem hoje não distribui comida. O Cozinheiros do Bem distribui amor. É isso. A gente está quase no final da live. Sabe o que eu queria que você contasse pra gente? Alguma vida que você tenha transformado? Porque eu assisti o seu TEDx antes de... Porque você fez um TEDx Talk que depois eu vou compartilhar com o pessoal nas minhas redes sociais para o pessoal assistir, porque a sua história é linda. Mas eu queria que você contasse das vidas que você transformou, porque você falou que vocês tiraram algumas pessoas da situação de rua, que eram pessoas que estavam precisando de ajuda. Se você tiver alguma história dessa para compartilhar, até pra gente se inspirar na sua história. Com certeza. Cara, assim, se fosse uma pessoa, já teria valido a pena. Se fosse uma pessoa, teria valido a pena. Mas nesses 5 anos de Cozinheiros do Bem, nós já ajudamos mais de 50 pessoas a saírem das ruas. E aí, Júlio, como vocês ajudaram as pessoas a sair das ruas? Conseguindo trabalho, muitas vezes conseguindo um dente para a pessoa, porque o problema dela era a autoestima, que ela não conseguia sorrir, não tinha coragem de pedir uma vaga no emprego. Algumas pessoas a gente conseguiu sentando numa calçada, no meio de uma ação, conversando e falando, pede perdão para tua mãe, liga para ela, pega meu celular e liga. Sabe? Então, o amor é o que faz a mudança. Nós já conseguimos emprego, a gente já deu dia de princesa, a gente conseguiu ajudar na construção de casa, a gente acredita em vários projetos, a gente cria vaquinha para ajudar pessoas, a gente já alugou muito kitnet para ex-morador de rua voltar para sua casa ou para ter um lugar para voltar porque estava começando no trabalho. Nós temos um mailing fabuloso, nós temos assim, ó, tipo de voluntário pegar uma moradora de rua e dar um emprego numa fábrica de trufa dela e a pessoa voltar a se inserir no mercado de trabalho. Agora eu vou te contar a história do que foi o mais legal. Esse cara que no início da conversa eu falei que tentou me assaltar, era uma sexta-feira, 11 horas da noite, na Avenida Salgado Filho, em Porto Alegre. Eu estava pegando o ônibus para voltar para minha casa depois de um dia de trabalho. E quando eu estava embarcando no Juca Batista,
Eu virei para trás, escutei um cara assim, caiu a casa, tio, e eu virei. E era o Thiago. O Thiago tentou me assaltar, eu falei para ele, ô parceiro, como é que tu vai fazer isso comigo? E ele falou assim, cara, me desculpa, padrinho, desculpa nada, tu tá 2 semanas sem poder ir comer lá embaixo do viaduto. Aí ele, mas eu preciso da comida, daí que eu vou assaltar mais. Eu falei, então tu vai sábado lá e a gente vai conversar. E ele foi. E eu perguntei para ele, cara, por que tu tá fazendo isso? Porque eu vim para Porto Alegre, eu perdi meus documentos. E eu tenho carteira D, eu tenho carteira E, eu tenho carteira B, eu tenho carteira A, eu sou motorista e papapá. E eu falei, tu tá sim, porque tu não tem um documento? Então vem comigo. No outro dia eu fui com ele no centro de Porto Alegre, no Tudo Fácil. Nós ficamos 3 horas tentando fazer o documento dele e a gente não conseguiu, porque ele não tinha certidão de nascimento dele, que não era de Porto Alegre. Eu tive que descobrir o cartório da cidade dele para conseguir a documentação dele da certidão de nascimento. Nós fizemos a certidão de nascimento, depois fomos no Instituto de Identificação, fizemos a carteira de identidade dele e eu consegui tirar a segunda via da carteira de motorista dele. Hoje, ele é motorista de uma lotação de Porto Alegre. E ele passa embaixo do viaduto direto, estaciona a van, a lotação, e fala assim, Júlio, me consegue uma marmita? E me agradece por isso. São histórias assim, de reconstrução, de parar e conversar, de dar atenção. Mas não de chegar ali na hora que está todo mundo vendo, de também passar no outro dia. Agora, algumas semanas atrás, a Prefeitura de Porto Alegre desmanchou a casa do Paulinho, que era um vendedor de livros, que tinha em Porto Alegre, que vendia livros no bairro Nobre de Porto Alegre, tinha uma casinha que destoava do bairro Nobre, a Prefeitura derrubou a casinha dele. A gente criou uma vaquinha. Eu estava em Santa Cruz, eu fui para Porto Alegre, na noite não consegui dormir, no outro dia eu peguei e falei para ele, fica tranquilo. Ele estava dormindo numa cancha de bocha no meio de uma praça. Eu falei para ele, fica tranquilo que a gente vai dar um jeito, Paulinho. E nós pegamos o Paulinho, fizemos uma vaquinha pro Paulinho. Em 2 dias a gente tinha quantos mil? 10 mil em 2 dias, quanto é que fechou? 16 mil reais fechou a vaquinha do Paulinho. A gente conseguiu fazer uma parceria com uma menina chamada Guria da Natureba, Mari. Ela conseguiu uma bicicleta para o cara fazer uma bicicleta biblioteca para vender de novo os livros dele. Aluguei uma casa para ele. Uma casa durante 1 ano de aluguel pago, já 1 ano adiantado para ele. E a gente agora está trabalhando a vida do Paulinho para que ele possa voltar para a sociedade, para que ele possa trabalhar. A gente está tentando desenvolver uma parceria, de repente conseguir um curso para ele no Senac, no Sebrae, para ele tentar aprender um colégio, porque o Paulinho aprende a escrever com 56 anos de idade. O Paulinho tem 56 e não lê. Eu fui tentar abrir uma conta para o Paulinho no banco, eu fui em 3 bancos. Tem tudo aí nos destaques do meu Instagram, tem um destaque chamado Paulinho. Eu sugiro que entrem lá e vejam a história do Paulinho. Tem de cabo a rabo, sabe? Então, assim, a gente está correndo muito com o Paulinho. Hoje de manhã eu fui lá levar o quê para o Paulinho? Cigarro. O Paulinho estava me enchendo o saco que estava sem cigarro, sabe? Daí é isso, é entender que eu não preciso, cara, de hipocrisia na minha vida. O cara é meu amigo, ele tá sem cigarro, fui lá levar cigarro pro Paulinho. Ele tem dinheiro, ele tem comida, ele tem tudo, mas ele não tinha cigarro porque tava chovendo em Porto Alegre, de manhã cedinho. Fui lá levar cigarro pro Paulinho, sabe? Então, assim, quando a gente começa a ter um olhar de amor pelo ser humano, a gente começa a entender que essas pessoas podem ser nossas amigas. Por que eu posso ser amigo, eu e a Laca Lobato, que a gente está aqui, a gente não pode ser amigo do morador de rua, por exemplo? Por que a gente não pode sentir saudade de um cara que a gente encontra no semáforo todos os dias? Eu me preocupo quando eu passo num semáforo e eu não vejo um dos moleques que eu encontro todos os dias. Eu fico preocupado, sabe? Isso me toca. E se isso não toca um ser humano, cara, só está fazendo peso na terra. A gente precisa distribuir o amor e dividir o amor. É isso aí que eu tenho para dizer. Bom, a gente chegou ao final da nossa live, a gente está terminando aqui. Sabe que quando eu vi o seu TEDx, eu quero muito compartilhar com o pessoal, porque ela é muito bonita, porque é uma história resumida, mas ela é linda. Você termina com uma mensagem poderosa, e se você quiser fazer isso com a nossa live também, mandar uma mensagem assim, poderosa, porque eu vou te falar uma coisa, eu estou super desanimada com esse momento de desamor que a gente está vivendo nesse país extremamente polarizado. E ouvir pessoas como você me faz lembrar que a humanidade não é feita só das pessoas
pessoas que não se importam com as outras. A humanidade é feita de pessoas que acreditam umas nas outras. E me faz recuperar a fé na humanidade, que eu já estou perdendo com esse momento. Então, se você puder mandar uma mensagem assim final, para a gente fechar a live com o coração quentinho e você alimentar um pouquinho a nossa alma, também vai ser um privilégio. Quando eu, no dia 2 de setembro de 2015, eu sonhei com um mapa mundi, igual esse aqui, ó. E nele piscavam várias luzinhas. Várias luzinhas. Por isso que a logo do Cozinheiros do Bem é cor de rosa. Que nem tá um pouco do pedaço do meu cabelo aqui, ó. Eram luzes rosas. E no meu sonho, essas luzes eram os lugares onde a fome estava acabando. Eu podia ter sonhado em ganhar um Porsche. Seria legal também ganhar um Porsche. Mas eu estava sonhando com o fim da fome. E eu acreditei nisso. E eu corro incessantemente atrás disso. Porque quando eu estiver lá no meu leito, eu quero que as pessoas olhem assim, ó, tá vendo aquele cara lá? Tá vendo aquele velho lá? Aquele velho ajudou um monte de gente. E ele era feliz. Se for para uma pessoa, maravilha. Se for para 1 milhão de pessoas, maravilha. Se essa nossa ideia, se esse meu sonho foi comprado por um monte de gente legal, virar realidade, que bom. Tem um monte de gente sonhando a mesma coisa que eu hoje. Tem um monte de gente sonhando com as mesmas coisas que tu sonha. Eu tenho um assistido nosso, Fabiano, que ele tem deficiência auditiva. E a gente não se entende, porque ele não sabe Libras e eu tampouco. Mas a gente olha um no olho do outro e eu entendo o que ele quer. E enquanto ele não me diz o que ele quer, os voluntários do Cozinheiros do Bem vão todos comentar aqui, porque ele é um dos assistidos que a gente mais ama, Luiz Fabiano. A gente fez até o documento dele. E o Luiz Fabiano, ele fica assim, e aí ele começou assim, e a primeira vez que eu entendi o que ele estava querendo me dizer, ele estava querendo me dizer assim, ó, não dá para deixar jogarem comida no chão, não dá para deixar jogarem a marmita no chão, porque aquilo ali é lixo e não dá para reciclar. Foi isso que ele me disse. Um morador de rua com deficiência auditiva, que tem muito mais para falar do que a primeira-dama do estado de São Paulo. Então, quando a gente tem esse tipo de sonho, a gente sabe que a gente está correndo pelo que é certo. Beleza? É só isso que eu tenho para deixar de mensagem. Corram atrás dos seus sonhos, mas corram atrás dos bons sonhos. Não atrás de pesadelo. De pesadelo a gente já está legal. Tá aí o nosso presidente aí do Brasil para mostrar isso. Mas, gente, eu agradeço do fundo do meu coração, Laca. Eu agradeço do fundo do meu coração o teu convite. Eu me coloco à disposição sempre que tu precisar. Quando vier a Porto Alegre, tu vir aqui me visitar, sabe? Quando tudo isso passar, eu quero ir a São Paulo, fazer uma ação dos Cozinheiros do Bem, e eu quero poder te encontrar. Com certeza. Sabe? E... Eu queria falar porque a gente tem uma coisa em comum, fica a roupa da minha boneca. A roupa da minha boneca também é cor de rosa, porque eu acho que o rosa é a cor do amor, né? Com certeza, menino veste rosa, menina veste rosa, veste azul, e é isso aí, todo mundo é igual, cada um veste o que quer, né? E a gente tá aí é pra isso aí mesmo, a gente tá aí é pra botar o dedo na cara desses caras aí que só falam besteira, sabe? E mostrar que tem um monte de gente legal, tem um monte de gente do caralho fazendo coisas legais, sabe? E que a gente pode falar palavrão pra caralho, que a gente pode falar besteira, que a gente pode dar risada e que a gente pode fazer um trabalho muito sério envolvendo amor e dignidade. Laca. E é isso. Muito obrigada a todos e beijinhos sonoros e até uma próxima live. Gente, acessem as páginas do Cozinheiros do Bem e conheçam esse trabalho maravilhoso que o Júlio faz. Beijinhos sonoros para todos e até a próxima live. Ubuntu. Dale.